Bom dia a todos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o que acontece com a vítima, né? Qual é o processo que acontece com a vítima durante a relação com o psicopata. Como a gente sabe, né, o psicopata ele é uma pessoa que ele tem um vazio muito grande dentro de si, né, uma ausência de sentimento, né, e essa ausência de sentimento gera uma destruição, né. Então a vítima, ela funciona como uma alimentação, né? Porque o sujeito não consegue se autoalimentar como nós, né? Pessoas normais, é, temos essa capacidade, né? De buscar dentro de nós mesmos essa alimentação, né? Então a relação do psicopata com a vítima é uma relação de sugar, né? O sujeito é um vampiro emocional e ele precisa dessa alimentação do outro, né? Para ter, né? Para ter alguma coisa dentro dele, né? E essa coisa tem que vir necessariamente do outro, né? Então ele vai buscar normalmente uma pessoa alegre, uma pessoa que tenha muita vida dentro de si, né, que tenha coisas boas para dar, né? E ele identifica, ele é muito bom identificar esse potencial dessa vítima, né? É uma pessoa amorosa, né? Uma pessoa leal, uma pessoa honesta, uma pessoa tolerante, né? Ele tem uma capacidade muito grande para identificar esse potencial, né? Só que depois que ele conquista esse objeto, ele vai precisar destruir, né, essa vítima, né? Porque esse é o processo que acontece, né? Ele acaba se comparando com a vítima e aí ele vai necessariamente precisar destruir essa vítima. E aí essa vítima, né, vai sendo pouco a pouco, dia a dia, né, é, destruída, né, esvaziada de si mesmo, né? Até que vai sobrando muito pouco dentro dela, né? É, a psicanálise fala o seguinte, né? Que todos nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte dentro de nós, né? Todas as pessoas, né? A gente também tem uma pulsão de destruição dentro de nós, né? Só que o ser humano não patológico, ele luta contra essa pulsão de morte, né? É, e ele faz com que a pulsão de vida seja mais forte dentro dele, né? Quando a vítima começa a se relacionar com esse sujeito, né? A pulsão de vida dentro dela vai cada vez diminuindo mais, né? É uma autodestruição enorme, né? E existem alguns sintomas que vão surgindo, né? De que essa pulsão de vida tá diminuindo cada vez mais, né? Um dos sintomas que é muito importante, que eu tenho notado assim em todas, praticamente todas as vítimas, né? O corpo. O corpo vai ganhando mais volume, né? É uma compensação da destruição psíquica que a vítima vai sofrendo, né? A vítima vai engordando, né? Ela vai se tornando um monstro, né? Totalmente desconectado, o corpo vai se desconectando dela mesmo, né? Vai se tornando um corpo disforme, né? A pessoa chega num ponto que ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais porque ela está aprisionada num corpo que ela olha para aquilo e ela não vê mais como sendo dela, né? É, ela deixou de se cuidar, né? Ela deixou de se cuidar completamente, a autoestima deixou de existir, né? Ela não se preocupa mais em se arrumar, ela não se preocupa mais em se cuidar, ela não se preocupa mais em comprar uma roupa, ela não consegue encontrar prazer nas coisas mais simples que a gente encontra prazer, que é ir numa loja, fazer uma compra, fazer uma coisa bonita. São as pequenas coisas do dia a dia, né? Que uma mulher normal consegue, né, ter alegria, ter prazer, ela não tem mais nada disso, né? Não deixa de existir os pequenos prazeres deixam de existir, né? Porque ela está totalmente alienada dela mesma. Tudo que ela tem para dar está sendo sugado pelo sujeito, né?
E vai sendo sugado, 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 até que aquela, ela se transformou, né, primeiro de tudo, numa pessoa muito diferente do que ela era no início, né? Porque se ela era uma mulher bonita, ela deixou de ser uma mulher bonita, porque ela passou a ser uma mulher gorda, uma mulher disforme, uma mulher que não se cuida, que não se arruma, né? Ela deixou a feminilidade totalmente de lado, né? E aí, quando não existe mais essa energia de viver, né? Quando não existe mais essa autoestima simplesmente acabou, né? Não existe mais nada para o sujeito sugar, né? E aí, quando não existe mais nada para o sujeito sugar, aí ele vai buscar essa alimentação, né? Porque ela não tem mais nada para dar, ele vai buscar essa alimentação em outro lugar, né? E aí ele vai reiniciar o ciclo buscando uma nova vítima, né? E ele vai jogar no lixo a vítima anterior, né? Sem dó, nem piedade, sem humanidade, sem pedir desculpas, sem reconhecimento, sem ter nenhum reconhecimento do sofrimento que ele está, né, infligindo no outro, né? E aí a vítima fica completamente, né, devastada, né, porque ela direcionou a vida dela toda, né, para alimentar esse sujeito, deixou de existir, né, ela não sabe mais quem ela é, né, e aí ela tá livre, né, ela tá livre, finalmente ela tá livre, mas ela não sabe nem mais o que fazer da vida dela, né. E esse caminho de reconstrução é um caminho que necessariamente vai ser longo, vai ser doloroso, né? Mas no final, quando ela finalmente se libertar, não só externamente, como também internamente, ela vai ver que foi a melhor coisa que podia ter acontecido na vida dela. Tá bom, gente? Beijo para todos. Obrigada.